Bem, gente, na sequência, é claro que não dá para a gente apresentar tudo sobre Hahnemann em 30 minutos, impossível, né? Mas uma pincelada boa a gente já teve. E aí fica a pergunta, né? Qual é o nosso mais alto propósito de vida, o qual a homeopatia pode nos ajudar a encontrar, né? Essa pergunta fica aqui para nós. E agora nós vamos passar a palavra para a Betânia, que vai dar continuidade ao nosso painel. Bom dia a todos. Meu nome é Betânia. Estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite, né? E eu sou empresária e terapeuta homeopata. A minha primeira formação foi na Homeobras, em Viçosa, e depois, a partir de 2014, eu continuei meus estudos com a academia, né? Então, para mim, é uma honra estar aqui falando para vocês sobre o professor Vitoucas, que ensina a homeopatia clássica hahnemanniana, né? Então, eu vou falar agora quem é Vitoucas, um pouco das suas teorias. Inicialmente, eu teria 1 hora e reduziram para meia hora, então, assim, vai ser bem corrido. Não. Então, foi falha nossa. E, então, assim, eu dei uma encurtada na palestra, mas eu vou tentar passar o máximo que eu puder nesse tempo, tá? Então, falar um pouco sobre as teorias e tudo. Mas, para começar a falar de Hahnemann, a gente tem que poder falar um pouco da cronologia, né? Então, sobre a história da medicina, né? E até chegar na homeopatia. Então, a gente tem lá Hipócrates, que é o pai da medicina, e ele usava tanto a lei dos contrários quanto a lei dos semelhantes. Então, elas não se opunham, elas agiam juntas como um ser como um todo. Aí vem Galeno, fragmentando essa ideia de Hipócrates, né? Então, Galeno vai usar só a lei dos contrários, e isso é, até hoje, a nossa base da nossa medicina convencional, né? Vem Paracélcio e revive a história de Hipócrates, usando novamente a lei dos semelhantes, usando o ser como um todo. E aí, Paracélcio, que vai falar da ânima, né, que é a energia vital, e que hoje a gente sabe muito bem o que é na homeopatia. Aí surge Hahnemann, quase 2 séculos depois, e ele reaviva a teoria dos semelhantes. Então, ele fundamenta os princípios, as bases sólidas, para que a gente tenha hoje a homeopatia como ela é. Então, ele fundamenta tudo isso através de experiências, através de experimentações em si mesmo, de muito estudo, ele fundamenta a homeopatia com essa base sólida, né? Então, com o seu Organon da Arte de Curar, com a primeira edição, em 1810. E aí a gente chega em Vitoucas, que aparece aí no século XX, né? Claro que depois de Hahnemann, a gente teve Kent, Allen, Boric e muitos outros, que também seguiram a homeopatia clássica. E, no século XIX e XX, houve um período em que a homeopatia estava quase desaparecendo. E aí é que é o grande barato do Vitoucas, que ele aparece aí no século XX, revivando a homeopatia. Então, ele traz para a homeopatia aquele cunho científico, né, didático, conciso, com bases sólidas, né? Então, ele é reconhecido mundialmente, né? Ele tem 87 anos e tem mais de 55 anos de experiência. Uma breve trajetória, né? Em 1970, ele começa... Todo mundo está enxergando, gente, porque eu estou preocupada com vocês que estão aí. Estou tampando alguém? Então, ele começa a sua trajetória em 1970, onde ele começa a dar aulas em Atenas, né? Em 1995, ele estabelece a Academia Internacional de Homeopatia Clássica, que é onde a gente vai todos os anos, que tem cursos lá e seminários dos meses de verão, que é de maio a setembro, né? São os seminários presenciais. O ápice da carreira dele foi o recebimento do Prêmio Nobel Alternativo, em 1995, onde ele recebe esse prêmio em homenagem, porque ele reavivou a homeopatia nos moldes científicos, né? Em 1910, em 2000, ele recebe a medalha de ouro,
como homeopata do milênio. Tá? Ele tem várias medalhas de ouro. Né? Trouxe aí o currículo dele, está lá fora, quem quiser ver. Então, ele tem várias medalhas de ouro, tem vários doutores de causa honoris, né, de universidades médicas. Em 2010, ele tem o lançamento do programa e-learning, que é esse programa que a gente traz aí com todas as informações para vocês, que é um curso de 2 anos. Em 2014, a gente teve o lançamento aqui no Brasil, no segundo semestre de 2014, desse programa. Né? Então, o Vitocas aparece aí restabelecendo a homeopatia nos moldes científicos. Para ele, a homeopatia é como se fosse uma matemática. Ela tem bases sólidas, concisas, ela tem consistentes, a prática dela é comprovada. E o homeopata deve aproveitar, E o homeopata ele deve aproveitar e procurar sempre, no seu começo, estudar Hahnemann, né? A base da homeopatia é Hahnemann. Então, todo homeopata que pegar lá os princípios da homeopatia e estudar ele profundamente, aí sim ele pode partir para outras coisas, porque ele vai ter em si todo esse princípio que foi comprovado por Hahnemann. Um pouquinho em números, o que representa a academia e o professor. Né, eu já falei um pouco aqui. Então, são mais de 55 anos de experiência, vários livros traduzidos em diversas línguas, está presente em 75 países, mais de 10 prêmios de indicações, tem mais de 2.000 diplomados no mundo, e é um programa novo com mais de 2.000 diplomados no mundo. No Brasil, né, no segundo semestre de 2014 até hoje, são mais de 100 participantes que já foram até Alônios. Nós temos de 80 alunos que fazem o programa e-learning. Temos 4 diplomados, aqui tem até uma diplomada já aqui, e alguns certificados. Né? Então, esse aí em números, e os números têm só crescido, porque a busca pela homeopatia e pelas práticas integrativas complementares estão crescendo, e todo mundo sabe que, para ser um bom naquilo que faz, tem que estudar. Né? Então, está todo mundo procurando os estudos aí. Vou passar um pequeno vídeo, né, 2 minutinhos só o vídeo, onde vai falar um pouco sobre as teorias do professor. Tá? Está sem som? Não tem som? Sem som, eu vou começar a cantar aqui para vocês, então. Porque a música desse vídeo é simplesmente maravilhosa. Então, gente, enquanto passo o vídeo, né? Então, o professor Vitocas tem teorias inovadoras, que é o nível de saúde, o contínuo, o que é. Ele tem uma definição de saúde maravilhosa. Eu trouxe para vocês tudo lá fora, tá? Para vocês folhearem, pode tirar foto, o que vocês quiserem. Nesse vídeo, fala das premiações também dele, as condecorações do Prêmio Nobel. Então, é um vídeo muito interessante. A gente tem ele na internet também, depois quem quiser ver. É bem bacana. E deixa eu ver o que está acontecendo. Deu uma pifadinha aqui, mas Hahnemann vai ajudar a gente. Né? Guardar um minutinho. Eu tenho uma colinha aqui dos slides que a gente sempre tem que vir prevenido. Né? Então, vamos lá ver. Falei da cronologia. Os números, os vídeos. Então, Vitocas, para ele, a homeopatia clássica é aquela baseada nos 4 princípios, né? Que vai promover a cura. Então, como homeopatas, a gente tem que estar com isso muito sólido na gente, que é o remédio único, experimentação e omissão. Agora estou dando, fiquei até nervosa, mas tem que acabar ali.
dinamização, né, potência, que são os 4 pilares da homeopatia. Então, para ele, se você tem tudo isso bem forte, né, bem arraigado em você, saber as bases, os princípios da homeopatia, você vai ser um excelente homeopata, né? Deu um pico de energia? Eu escutei um pico. Tá bom. Falando uma coisa que o Milton falou, que eu achei muito interessante, até eles conseguirem voltar ali com os slides, ele falou dessa desconexão que, ultimamente, a gente tem aí, né? E a gente sabe que essa desconexão ela aconteceu em algum momento da história. A gente não sabe bem quando foi esse marco, né? Porque, antigamente, éramos todos integrados com a natureza, né? Então, a busca hoje que a gente tem é realmente de se conectar com a natureza, né? Pode passar o vídeo. Não está sem som, então não precisa. Continua sem som o vídeo. Não, pode passar. Vou pular o vídeo, tá, gente? Está em legenda. Então, pode deixar passar ele pequenininho. Ele já está acabando, só 2 minutinhos. Pediu o pessoal da harpa para tocar, né? Não pode pular. Então, aí onde que eu estava falando, né, da homeopatia clássica hahnemanniana, né, que para o Vithokas é a melhor forma de curar, é o melhor método curativo, né, a homeopatia, onde a gente tem as leis dos semelhantes, o remédio único, a experimentação e as doses mínimas para uma cura real. Pode passar. Eu acho que eu queria 3. Aqui, nesse slide, ele é um resuminho de um discurso que o professor Vithokas fez em janeiro em Mangalore. Então, ele fala que a homeopatia clássica, que existem várias maneiras de aplicar a homeopatia clássica, mas Hahnemann ensinou apenas uma, né? Que é aquela que nós vamos ter um remédio único para cada indivíduo, e isso torna essa prática muito mais difícil. E, principalmente agora, no nosso momento, né, nos tempos modernos, onde a gente é todo mundo imediatista, a pessoa chega no seu consultório, ela quer sair com medicamento, aquela modernidade exige da gente uma energia diferente, a gente tem que estar dando conta, e ainda temos que achar o semílimo, né? Então, a gente, nesse momento, isso tem sido um problema para a homeopatia clássica, né? E encontrar o semílimo é um processo trabalhoso, muito trabalhoso. Então, e requer uma boa formação, saber bem os princípios. Prescrever para a patologia vários remédios juntos para um distúrbio específico, isso não é homeopatia, né? E isso tem causado confusão no caso e confusão para os homeopatas que não entenderam bem as bases de Hahnemann. Então, é importante entender o que é homeopatia clássica. Entender tudo sobre a homeopatia clássica, os mecanismos de ação, a reação do remédio, como que o seu paciente está reagindo, né? Então, isso aí é muito importante. Então, entender que a homeopatia não é uma terapia medicamentosa química. Os remédios potencializados não têm nenhuma substância.
que prescrever para patologia não é homeopatia. E a homeopatia, ela deve ser praticada individualmente. Então, ela não pode ser praticada em massa, né? Igual hoje estão querendo fazer aí uma homeopatia para dor de cabeça, para ser vendida na farmácia. Então, não adianta, ela é totalmente individualizada. Vou falar agora um pouco sobre a teoria dos miasmas de Hahnemann em doenças crônicas. Então, a gente sabe, e Vitocas mais do que nunca sabe também, que se Hahnemann tivesse vivo até hoje, com certeza ele teria estudado mais e visto que a população está mudando, o adoecimento está sendo mudado. Então, muita coisa na própria teoria dele teria mudado. Então, o professor Vitocas tem várias observações em doenças crônicas e também no organôide. Tem mais de 25 observações sobre as coisas de Hahnemann, se ele tivesse vivo até hoje, né, com o que está acontecendo com a população, ele ia entender a evolução que o Milton tanto falou. Estamos em constante evolução. Então, em doenças crônicas, ele percebeu, em alguns casos, que havia um miasma específico, bem claro, com as infecções claras, e ele conseguia prescrever o remédio miasmático observando essa infecção. Então, se tinha uma infecção de gonorreia ou de sífilis, ele fazia a prescrição do cifilíneo ou do medorríneo. Mas ele observou que, após esse medicamento, que ele tinha certeza, ele não tinha o resultado esperado. O paciente não apresentava o resultado que ele esperava, não apresentava aquela cura completa, aquela cura integral, né? Então, o que estava acontecendo? Ele percebeu que o adoecimento ele não estava só vinculado aos 3 miasmas de Hahnemann, né? Ele percebeu que era uma coisa muito além disso e que procurar o remédio tinha que ser a camada mais superficial. Não adiantava você entrar com o medicamento miasmático, porque você identificou uma infecção, sem analisar os outros sintomas que estavam mais superficiais. Então, aí está o que o Vitocas fala, que temos que olhar sempre a camada mais superficial. É igual, todo mundo sabe, do descascar a cebola. Então, o que está por cima é o que a gente vai tratar, né? Então, nos casos crônicos profundos, vários remédios vão ser prescritos, né? E pode ser que seja também o miasmático depois de alguns outros, né? E eles devem ser prescritos em ordem precisa, um após o outro, analisando a sintomatologia daquele momento. Então, durante um período, você vai analisar os sintomas que estão variando, e aí você vai prescrever um novo medicamento ou aguardar, né, vai depender de como você vai analisar o caso da pessoa. Então, o que estava acontecendo que o quadro nosológico das pessoas estavam ficando cada vez mais complicados, né? Nada mais era que as diferentes intervenções que todos nós sabemos hoje, que é a vacinação, excesso de antibiótico, o próprio modo de vida, né, a poluição, os agrotóxicos, né? Então, assim, tudo isso interfere no sistema imunológico, né? E aí o sistema imunológico é cada vez mais comprometido e, com isso, o tratamento homeopático deve ser mais cuidadoso, porque as pessoas estão mais confusas, estão mais complexas. Então, surgem, assim, as doenças crônicas. Estou falando rápido, vocês estão entendendo? Está tranquilo? Nesse discurso também do professor Vitocas em Bangalore, ele fala que alguns homeopatas costumam prescrever vários remédios miasmáticos de uma só vez para limpar o caso. E, pela experiência dele, pela observação, isso tem causado só confusão no sistema imunológico dos pacientes, tá? E os pacientes, assim, estão ficando mais cronicamente doentes. E ele, né, termina esse discurso lá para o pessoal de Bangalore falando que os alunos, os homeopatas, que entenderem bem essas bases da doença crônica, essa forma de adoecer, esse sistema que é o adoecimento, eles vão ter resultados melhores em suas práticas.
Agora eu vou falar um pouco sobre a teoria dos níveis de saúde, que surgiu da ideia dos miasmas de Hahnemann, né? E a teoria dos níveis de saúde é um módulo do programa e-learning, também ele tem ele avulso, tá? Para quem quiser. E é uma teoria muito inovadora. E aqui é uma breve história da teoria dos níveis de saúde. Em 1960, o professor Vitoucas ele observa o que está acontecendo com algum de seus casos, né? Há fenômenos diferentes após a medicação. Então, algumas pessoas tinham uma melhora inicial. Essa melhora inicial ela era seguida de uma agravação. A agravação com um agudo e com o remédio correto havia uma melhora fabulosa, mas a agravação com uma supressão e o remédio incorreto, esse caso evoluía para um caso crônico. E assim nasce a teoria dos níveis de saúde, que nada mais é do que parâmetros para que o homeopata possa identificar o nível que o paciente está de saúde, né? Então, vai avaliar a predisposição genética e vai avaliar a força do mecanismo de defesa. O objetivo é prescrever, né? O objetivo é descrever se um paciente está melhorando ou regredindo dentro de um tratamento. Pode ser homeopático ou não. Então, o nível de saúde ele pode ser usado para qualquer pessoa da área da saúde. Tá? Ele vai te dar sistema para avaliar qualquer tratamento. Então, você vai avaliar o caso, fazer uma avaliação bem interessante. Você vai ver o prognóstico, né? Então, você vai conseguir trabalhar com um prognóstico melhor e mais preciso e vai entender se o paciente está num processo de melhora ou de regressão, né? Então, ele esquematiza um gráfico. E é esse gráfico aí, onde a gente tem 4 grupos, né? E cada grupo tem 3 níveis, onde no topo da escala a gente tem os organismos mais saudáveis, com o sistema imunológico mais forte, com a predisposição genética mais branda também, tipo assim, não são predisposições genéticas fortes. Conforme você vai descendo a escala, você vai ter os organismos, o sistema imunológico vai ficando mais enfraquecido, vão surgindo as doenças, vai ter todo um comprometimento do organismo, né? Não, esse vídeo eu não vou passar. Isso. Então, aqui é um resuminho. E no nível de saúde, no gráfico, vocês têm lá, uma pessoa, às vezes, tem câncer. Por que algumas pessoas são curadas e outras não de câncer? Às vezes, o câncer é o mesmo. Às vezes, tem o mesmo diagnóstico. E algumas pessoas são curadas do câncer e outras não. E isso é porque elas dependem do nível de saúde na qual elas estão. Então, um câncer, a pessoa que está no grupo A, no nível A, ele vai ser curado. Agora, se ele tiver no nível C, D, o câncer não vai ser curado. Então, aí que diferencia o porquê de um câncer ser curado para uma pessoa e não ser curável para outra pessoa. Estou dando um exemplo de câncer, mas tem vários outros exemplos, né? Então, o que varia é o prognóstico. E aí, a sintomatologia e o tipo de agravação também varia conforme o nível que você está dentro do nível de saúde. Tá? E com isso, você consegue avaliar a reação do remédio. Quando você vê a gravação, o tempo, tem toda uma tabelinha, você consegue avaliar a reação do remédio e saber se ele está correto ou não. Dentro do mesmo nível, por exemplo, se você pertence ao nível 3, né, do grupo A ao nível 3, que é um sistema imunológico bom, né, você pode flutuar durante o dia naquele nível. Então, você vai fazer uma flutuação. Então, de manhã você está super vigorada, acorda bem, aí, à tarde, você tem um estresse, aí você cai um pouquinho o seu nível de saúde, mas dentro do próprio nível. E aí você fica sobrecarregado. Se você mantém muito tempo essa sobrecarga, o que acontece? Você pode pular de nível, você pode abaixar o nível. E aí que tem um risco, né? Que a gente corre um risco de abaixar de nível, e aí ter outras complicações. Então, a gente tem que evitar essa flutuação, ficar muito tempo com o sistema imunológico sobrecarregado. Né? Então, pode passar.
Isso aqui é só um gráfico para mostrar para vocês como que é descrito no nível de saúde a reação dos remédios, né? Então, eu trouxe só um para apresentar para vocês, que é, por exemplo, com um mês após a medicação, o que acontece com a pessoa? Se ela está no nível 1, se ela está no nível 2, né, a energia dela, a melhora mental, então tem toda uma avaliação. A gente tem 22 observações em cima da reação do remédio. Então, isso te dá um prognóstico muito preciso se o paciente está melhorando ou regredindo, né, no caso. E aqui são os breves resumos sobre os níveis de saúde, né, porque também com o nível de saúde ele vai te pontuar a potência que você deve dar. Então, ele vai lá, por exemplo, quem está no grupo A de saúde, você pode dar 50 m, é uma potência muito boa, porque esses casos, a pessoa tem um bom nível de saúde, então a agravação vai ser quase imperceptível. Então, você não vai estar causando um sofrimento para a pessoa com a agravação, porque ela tem um bom nível de saúde. Ela quase não tem nenhum problema com infecções. Quando ela tem são infecções, coisas mais funcionais, né? Não tem problemas muito graves. Eu vou passar mais rapidinho, tem muita coisa para falar com vocês, então, pode passar. Aí tem o grupo B, né? Um grupo B que pode te dar potência de 1 m até 10 m, então são potências bem altas, né? Dentro do grupo, também, se você for descendo as escalas, aí você vai ver também que a pessoa pode ir pulando de nível dentro do próprio grupo, e aí começa a aparecer agravações mais complicadas, né? Infecções mais agudas, mais frequentes, né? Aí, o grupo C, que é onde começa a gente ter as doenças crônicas degenerativas, as agravações são complicadas, as infecções quase não existem, né? Quando tem a agravação, ela é bastante grave. Então, tudo isso você consegue pontuar, fazer o seu prognóstico com o seu paciente, avaliando esse sistema, né? Essa é uma tabelinha. E aí, no grupo D, que é o nível de saúde mais baixo, né, onde as pessoas têm, aí, no último nível do grupo D, os pacientes vivem 10 anos, porque ele também te dá um prognóstico de uma estimativa de vida, né, tipo assim, no grupo A, que é o mais elevado, a pessoa, no alto do grupo A, ela vive 90 anos, mais de 90, depois vai baixando um pouquinho, 85, 80, também te dá uma estimativa de vida. Fala também sobre como que é a febre em cada caso, né? E aqui no grupo C, no grupo D, a gente tem lá as potências mais baixas e mais repetidas, né? Porque você precisa dar estímulos frequentes naquele organismo, porque ele está muito debilitado. Então, você tem que estar sempre estimulando o sistema imunológico com o medicamento correto, para que ele possa até né? Pode ser agir até como paliativo, porque talvez não vai curar, porque é um grupo muito deficiente. Dentro do nível de saúde também, a gente vai conseguir avaliar. Porque o que acontece muitas vezes? Você está tratando uma pessoa com homeopatia, e aí, de repente, ela apresenta um quadro agudo. Aí, gente, como eu estou tratando ela de um caso crônico, e ela aparece com agudo. E, para ela está piorando. Que ela, tipo assim, há muito tempo que ela não tinha uma asma, e agora ela está apresentando uma asma, né? Então, ele ensina para a gente também, no nível de saúde, a avaliar os agudos dentro de um caso crônico. E aprende a avaliar o teu significado e também fazer essas avaliações nos primeiros dias, após 7 dias, 1 mês, 6 meses, e assim sucessivamente. Tá? Então, gente, essa breve explicação dos níveis de saúde, vocês veem que ele é uma coisa muito complexa. Não ele tem vários parâmetros, ele é bem sistematizado, né? Mas ele é bem complexo, e ele é muito importante para a prática nossa diária da homeopatia. Porque, entendendo os níveis de saúde, vocês vão ter os parâmetros, vão conseguir avaliar o caso, vão saber se o remédio é correto através dos gráficos da evolução do paciente, e se a agravação é curativa, porque a gente tem agravações que não são curativas, né, conforme o nível de saúde que a pessoa está. Agora, eu vou falar um pouquinho do contínuo. O contínuo, eu até trouxe, tem um banner lá fora, que é um banner que a academia ganhou em Harvard como melhor banner. Eles fizeram essa apresentação lá sobre esse banner, que comprova a teoria do contínuo.
Vitocas fala que as doenças não são ocorrências isoladas, tá? Elas formam um contínuo do nascimento até a morte, né? É o que a gente chama da nossa predisposição genética, né? Que, em algum momento, durante a nossa trajetória, ela pode ser startada com o estresse, com algum trauma. Pode ser que você não tenha, mas, né, não evolua, mas ela está lá em dormência, né? Que a inflamação aguda é um mecanismo protetor. Então, no nível de saúde, você não vai ver as pessoas no grupo D, que é o pior, com inflamações agudas, né, porque o organismo está muito debilitado, e que ele serve para livrar o organismo do estímulo patológico. Tornando-se mais forte no processo. Pega a sua alma aí, né? E a gente tem esse esqueminha aí, né? Uma febre alta em um agudo, né? Se ela reduz ou ela desaparece, você tem duas situações. Ou o corpo não precisa mais da febre, que a febre cumpriu o seu papel, ou o corpo é tão debilitado que não consegue manter essa febre, né? Se a febre alta continua, ela vai ser proteção, inclusive para doenças autoimunes, qualquer tipo de doença. Então, a febre é considerado um sintoma de proteção, né? Opa. Sumiu aqui. Então, gente, e hoje a gente vê essas interferências, né? Então, a pessoa tem uma febre, ela já logo vai tomar uma coisa para suprimir a febre. Então, essas interferências têm feito o aparecimento das doenças crônicas, porque está baixando o sistema imunológico, porque a febre vai auxiliar o sistema imunológico a livrar dessa patologia, a combater, né? Gente, cadê Hahnemann? Para me ajudar aqui com esses negócios. Não está funcionando lá, não? Ô, gente, aqui, ó. Então, vou ter que pôr assim para vocês. Não sei se... então tá. Então, vamos lá. Então, naquele slide que a gente tinha lá uns remédiozinhos lá. Então, há interferências repetidas nesse processo. Voltou? Essas interferências repetidas nesse processo vai simplesmente debilitar o seu sistema imunológico e você não vai fazer mais os agudos, né? As inflamações agudas. Pode. E o resultado de toda essa interferência é o surgimento das doenças crônicas, né? Com as mudanças inflamatórias mais profundas e complicadas do que antes, né? Esse aí é o banner que eu trouxe para vocês, com o esqueminha, né, lá, os processos inflamatórios agudos frequentes, tratados com antibióticos, tem a redução da condição aguda inflamatória, que vai comprometer o sistema imunológico e, consequentemente, vai aparecer uma doença crônica. Tá? E aí, e isso também é para a gente entender, se o sistema imunológico está sendo fortalecido, o que acontece? Vai voltar às queixas antigas. Tem o retorno dos agudos e o retorno das queixas antigas. E aqui cabe ao homeopata sustentar a sua teoria. Saber bem as bases da homeopatia, porque aqui o cara foge. Aqui você não consegue sustentar. Você tem que passar segurança para o paciente, né? Então, você tem que passar segurança e confiança, mostrando que a homeopatia tem evidências, mostrando que a homeopatia é eficaz, né? Porque aí você está passando para aquela pessoa que está sofrendo de um caso crônico, que apareceu um agudo, falar com ela que, gente, isso é ótimo. Isso é ótimo, né? Só que você tem que estar seguro
Da teoria. E como que você fica seguro da teoria? Só estudando. Não tem outra forma de você ter confiança na homeopatia ou em qualquer coisa que você faça, se você não tiver entendimento e confiança em você mesmo. Então, você tem que experimentar, você tem que vivenciar, você tem que aprender homeopatia, você tem que testar em você, não testar tomando tudo que é medicamento, né? Mas ver aquele medicamento que você está precisando naquele momento e sentir a diferença em você. Porque só assim você vai ser um bom homeopata e passar confiança para o seu paciente, né? Então, eu já estou terminando, né? Então, finalizando, a homeopatia, assim como outras práticas integrativas complementares, estão em crescimento em todo o mundo, em um crescimento muito acelerado, porque nós estamos buscando cada vez mais por coisas mais naturais. A gente está meio que cansado aí da época lá da Segunda Guerra Mundial, onde a química, os medicamentos químicos foram muito inseridos na nossa sociedade, né? Então, como na época da escuridão, né, lá no 1960, 1980, a gente agora volta a questionar, né, a supressão, o curar os sintomas sem a cura, o medicar sem a cura. Então, a gente começa a avaliar um monte de coisa, né? E cabe aqui falar, mais uma vez, de como é importante uma boa formação. Então, tem cursinhos de uma semana, tem cursinhos de um mês, tem cursinho de 2 anos, tem cursinho de 5. Então, assim, a gente sabe que a formação é uma coisa muito importante para a sustentação das eficácias e da evidência da homeopatia. Pode passar. E aí a gente entende o seguinte, as características tanto da homeopatia como das práticas integrativas complementares, que o foco é no indivíduo e no bem-estar, que o nosso desafio maior é realmente formar profissionais bem preparados, porque você sendo bem preparado, você vai ter como resultado a promoção da saúde do seu paciente. Ele vai ser multiplicador daquela prática. E aí você vai conseguir ter o respeito, o prestígio e vai estar ajudando a fortalecer a terapia. Né? Porque a nossa perspectiva é uma melhora no cenário da saúde no Brasil e no mundo. E a gente sabe que essas práticas podem trazer isso, né? Agora não dá para ter receita de bolo, né? Não dá para sair medicando a homeopatia para todo mundo sem fazer uma boa repertorização, um bom prognóstico, ter um bom estudo, porque isso a pessoa não vai voltar e vai falar: a homeopatia não age, ela não sabe o que é uma gravação. Então, você tem que deixar bem claro para o seu paciente que ele pode sim ter uma gravação, como que é essa gravação, se colocar disponível no WhatsApp, pedir retorno sempre, entendeu? Para que ele não saia do foco dele de cura, que essa é a sua missão, né? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou estar lá fora falando um pouquinho, né, sobre o programa Ilane de 2 anos, para quem quiser. Pode passar, amor. A gente tem 10 aulas gratuitas para todo mundo, que quem quiser saber um pouquinho mais sobre o professor Vitocas, ele oferece 10 aulas gratuitas, 10 dias de aula gratuita, que é muito interessante, sem compromisso algum, onde ele mostra para vocês como que funciona a plataforma, tem as aulas lá, então eu tenho umas aulas bem bacanas. Vai ter um sorteio hoje, eu vou estar no aeroporto, vou estar fazendo esse sorteio hoje. A gente vai sortear uma sacolinha de kits dos livros do professor Vitocas. Então, para participar do sorteio é muito fácil, é só seguir a gente no Instagram, tem as regrinhas lá. Quem quiser pode me chamar, que eu mostro para vocês. Tá? Em março, a gente vai ter o nosso evento, né? É um webinário que vai ser de 2 dias, em março. Então, depois também, quem quiser, eu passo todos os detalhes. Podem pegar meu contato. Tem os seminários também lá em Alônios, né, que são seminários presenciais, que acontecem de maio a setembro. Né? E aqui eu deixo para vocês o meu contato. Eu sou, como uma boa mineira, até mensagem de fumaça eu respondo. Então, vocês podem me chamar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, que eu vou estar sempre tentando responder vocês prontamente para todas as dúvidas de vocês. Tá? Me coloco à disposição desde agora. Não, lá fora também eu tenho cartões, tá? Que se vocês precisarem. E é isso.
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de Vitóquio. Peço desculpa por esses contratempos. Espero que tenha conseguido passar para vocês algumas coisas e colocado uma sementinha aí de Vitóquios dentro de vocês, porque eu sou suspeita para falar, mas eu sou apaixonada com ele. Meu marido morre de ciúme. Ele, com 87 anos, né, é muito lúcido, né? E ele ensina de uma forma muito didática, muito metodológica, muito científica. Ele não é que ele não olha a parte espiritual, mas ele tenta trazer sempre a homeopatia com esse foco científico, para que ela não caia nessa descrença, como aconteceu no passado. Então, ele puxa a homeopatia para a parte científica, para que a classe médica, que sempre esteve contra e forçando um pouco a barra contra a homeopatia, não tenha mais uma razão. Então, ele tenta sempre trazer a homeopatia para a parte científica. E, como ele mesmo diz, a homeopatia é a minha vida, e para ele é a melhor forma de curar, né? Então, muito obrigada a todos. Espero que tenha gostado. Tá? Obrigada. Bem, gente, muito obrigada pela participação, Betânia. Estão vendo que uma coisa está ligada com a outra, que também vai estar ligada com essa, né? Que agora nós chamamos a Camille para falar sobre a visão do Sankaran, a respeito do uso da homeopatia, principalmente na Índia, que é o lugar de atuação dele, né? Antes de passar para ela, vou colocar uns avisos aqui para vocês. Quem já tiver perguntas, por favor, pode entregar para o José de Assis ou para o Tiago, para eles já irem fazendo a separação, né? Aqui o Assis e o Tiago está lá no fundo. Quem já tiver perguntas, nós já recebemos uma aqui, já vão entregando para ficar mais fácil de a gente separar. Agora, super importante, para ninguém ficar de fora, atenção plena e total. Assim que nós terminarmos o almoço, isso quer dizer lá pelas 1h15, por aí, nós vamos ter uma oficina de Tai Chi, ali naquele tatame bem grande, né? Então, quem quiser participar, todo mundo que está aqui pode, é só tirar o calçado e ir para lá, tá? De preferência, tirar bem pertinho do lugar de entrar, para não sujar os pés. Vai ter um instrutor de Tai Chi para trabalhar com a gente, os movimentos básicos, e vai ser excelente para a gente retomar a concentração e a atenção depois do almoço, ok? Quem estiver dormindo depois do almoço é porque não participou do Tai Chi, não está com a atenção concentrada, né? E a gente vai fazer, logo depois do Tai Chi, um sorteio. Uma primeira parte dos sorteios que a gente tem hoje. Cada patrocinador, cada estande que está ali, sorteou, deixou algumas coisas para serem sorteadas. Tem desde sessões de massagem até kits de cosmética natural, óleos essenciais, consultas terapêuticas. Tem até uma bolsa terapêutica com uma psicóloga, 8 sessões. Então, tem várias coisas para a gente sortear. Para participar disso, nós vamos pedir uma coisa para vocês. Está todo mundo atento? Quem não fizer vai ficar fora do sorteio. A gente vai pegar uma folha desse caderninho que vocês receberam, vai escrever o nome completo e vocês vão colocar numa caixa que, assim que a gente for para o almoço, já vai estar aqui. Então, cada um vai colocar o seu nome. A gente pensou em fazer pelo número das inscrições, mas várias pessoas se inscreveram e não vieram. Então, ia ficar chamando gente que não estaria aqui para receber os brindes. Aí, nós vamos fazer assim, cada um escreve o seu nome. Quando estiver terminando de almoçar, já põe o nome dentro da caixa e depois vai para ali fazer a espera do Tai Chi, passar nos estandes, comprar alguma coisa, né? Mas aí o nome de vocês já vai estar aqui. Todo mundo que está presente pode participar. Mas aí sejamos bem terapêuticos e só vamos colocar nosso nome uma vez, ok? Se for para a gente ganhar, o universo diz, correto?
Não vamos colocar 10 mil cartas eu vou mandar, né? Quando eu era adolescente, tinha muito isso, né? Vamos escrever para o programa tal, para fazer o sorteio, não sei o quê. Aí a gente juntava, eu e os meus irmãos, escrevia aquele monte para poder mandar as cartas. Nunca ganhamos nada. Aí gente que mandava uma, ganhava, porque, né, tinha que ser aquela pessoa. Então, vamos nos preparar para essas duas coisas, tá? Para escrever o nome, colocar aqui dentro da caixa para participar do sorteio e nos prepararmos para participar também da oficina do Tai Chi logo depois do almoço, ok? Agora, Camille, seja bem-vinda, bom trabalho.